Pessoal, dando continuidade aqui ao conteúdo que trata sobre vírus. Como eu falei, eu vou estar fazendo a leitura aqui, né, uma pequena contextualização do conteúdo que está disposto na página 21, que fala sobre a teoria celular. Gente, dei uma lida aí, ali está mostrando detalhadamente as características que a estrutura, né, o organismo precisa para ser considerado vivo, certo? De forma inicial, eu vou estar falando um pouco aqui sobre a célula, porque é uma pequena prévia, né? O vírus em si, ele parasita a célula, ele é um parasita intercelular obrigatório, ele só consegue ter uma sobrevida se ele estiver parasitando dentro de uma célula, certo? Então é muito importante que você tenha as concepções básicas, fundamentais da célula. Bom, vou estar mostrando aqui o material para vocês, observem aí, PDF, certo? Gente, trabalhamos em sala os níveis de organização celular. O que é o nível de organização celular, professor? As várias etapas, né, os vários processos que a célula faz, né, para formar os tecidos, os órgãos, os sistemas que trabalham em conjunto e o próprio organismo, né, o organismo propriamente dito. Temos lá os níveis de organização celular mais basais, de forma inicial, a molécula, que são substâncias químicas que vão se juntar de tal ponto que vai estar compondo ali um metabolismo. Sendo assim, já se considera, né, uma estrutura celular, né? A célula é a unidade fundamental, básica da vida. A estrutura menor do corpo existente que vai estar formando a vida é a célula, gente. Graças ao conjunto de células que se juntam, né, elas vão trabalhar em conjunto formando órgãos, tecidos e sistemas. Isso vai fazer com que a gente tenha o equilíbrio, né, o pensamento, a desenvoltura, né? Em outras palavras, se fala a homeostase. Trabalhando em conjunto, vai ter o equilíbrio, certo? Então vai ser uma forma harmônica, desde uma célula, desde uma célula aqui, né, que se junta, desde uma célula que se junta, ela vai estar se formando ali, se juntando com várias outras células, formando os tecidos. Esse tecido, né, por si só, vai estar tomando proporção, se tornando estruturas ocas, que vai estar formando os órgãos. Na sequência, esses órgãos, aí, juntamente com outros órgãos, vão trabalhar em conjunto. Isso vai estar formando os sistemas. Então, vou ter um coração, o sistema circulatório, que é onde vai passar o sangue, certo? Sistema digestivo, onde vai estar sendo feita a digestão do alimento que a gente come e a absorção do mesmo. Sistema renal, que vai filtrar os líquidos do nosso corpo, absorver, né, reabsorver e eliminar, né, os excedentes. Dentre outros sistemas, sistema neural, pensamento, que vai coordenar todo o seu corpo. Gente, nosso corpo é complexo e tudo isso é fundamentado a partir da célula. Cada célula ali vai estar atuando de uma forma específica no órgão que ela está inserida. Então tem uma célula que forma em conjunto, ele compõe os tecidos, esse tecido ele ganha um arranjo, forma estruturas ocas, né, no caso o coração, forma estruturas como o cérebro. Cada célula tem uma função específica para onde ela vai ser enviada, onde ela vai estar atuando. Então cada célula vai estar em um tipo de órgão desempenhando a sua função. Então ela consegue se diferenciar em cada parte que ela está do corpo. Voltando aqui ao material. Então tem a célula aqui, na sequência eu vou ter o tecido, certo? E na sequência eu vou ter o órgão. Por último, os sistemas, que é o conjunto de órgãos que trabalham em conjuntos. Observe aqui a imagem. A célula, quando ela se junta em conjunto, vai estar formando o tecido. Aqui eu tenho milhares de células que formou o tecido. Tem milhares de cópias dessa aqui que se juntou, ó, formou o tecido. Logo, esse tecido aqui vai se ganhar uma conformação, né, e formar uma estrutura oca. Aí estamos falando dos órgãos, certo? Então, o órgão em si, gente, ele desempenha funções específicas no corpo, certo? E esses órgãos trabalhando em conjunto, vamos supor aqui eu tenho o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, aqui temos o pulmão, aqui nessa parte interna, temos o cérebro aqui, né? Várias outras estruturas, a epiderme, são vários sistemas que trabalham em conjunto para a homeostase, para o equilíbrio do corpo, certo? Gente, conseguiram entender? Certo até aqui? Pessoal, conseguiram entender aqui um pouco mais da célula, né? Vimos também durante as aulas que a célula tem algumas características básicas. Ela tem uma membrana plasmática que reveste a estrutura interna. Ela é composta na parte interna, de forma principal, por um núcleo e por várias organelas. E com relação às células, tem uma célula eucarionte e a célula procarionte.
Eucarionte se trata de células de animais e vegetais que possuem uma disposição já pré-definida, bem organizada. O núcleo, né, o material genético, o DNA, é revestido por uma membrana chamada carioteca, que protege esse material. O DNA é fundamental para a vida. O DNA, gente, é o que vai fazer com que as nossas informações, nossas características sejam passadas adiante. Professor, como é que surge a vida mesmo? Lembra da aula de gravidez e adolescência que a gente falou? Que para muitos não tinham internalizado a ideia, né? Que temos ali a moça, né, na puberdade, começa a sofrer menstruação, um processo de menstruação que gera ali já a célula germinativa, o óvulo. O óvulo é a maior célula do corpo humano. No caso, o óvulo só as mulheres que produzem, né? Então, a célula óvulo, né, uma célula germinativa, é a maior do corpo humano. A finalidade dela é o quê? Reprodução. E o homem, né, na puberdade também, o rapaz, começa, né, a produzir o espermatozoide pelo processo de ejaculação. No caso, quando acontece a ovulação, a ejaculação, esse material pode se juntar, né, no ato sexual, certo? Todo mundo nasceu dessa forma, gente, né, com a união de dois gametas, o óvulo e o espermatozoide. O óvulo, né, grande, a maior célula do corpo humano. O espermatozoide, um carocinho de nada. Porém, essas duas células, elas carregam no seu interior o núcleo. O núcleo é composto por DNA, ácido desoxirribonucleico. Esse DNA carrega os genes, que é a informação genética da cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, todas as características fundamentais para formar um novo organismo. Todas as características fundamentais para a célula se desenvolver e formar os órgãos e as estruturas internas. Até as doenças genéticas que seus pais tiveram, provavelmente a criança tenha, porque são informações genéticas, isso é levado adiante. Já reparou no espelho a cor do seu olho, a cor do seu cabelo? Não parece muito com seu pai ou da sua mãe? Graças à genética, essa informação genética é contida no núcleo. Então o núcleo carrega a informação fundamental para a célula se reproduzir. E é com base no DNA que está contido no núcleo que ela consegue desempenhar o seu trabalho, né? A sua função no organismo. Então eu tenho aqui um óvulo e tenho aqui o espermatozoide, eles se juntaram, fundiram, né? Quando se fundem, forma-se o zigoto, aí começou a formar um processo de divisão celular. Começou a formar ali tipo um tecido, né, no útero, né, no ventre materno, depois do ato sexual. Então começou a formar ali uma nova forma de vida. Depois de 9 meses, esse processo de replicação celular, formando, né, as estruturas do corpo, os braços, os pés, né, a célula começa a se dividir para formar os tecidos e os órgãos. E assim constitui ao longo de 9 meses um novo organismo que começa a se alimentar, se nutrir, né, para conseguir continuar o seu desenvolvimento, certo? Você está com seus 9, 10 anos, você se alimentou, né, sua célula absorveu nutriente e conseguiu continuar a replicação, criando cópias, né, para aumentar os tecidos, para você se alongar, né, e conseguir essa estatura, e conseguir, né, ainda desenvolver, certo? Tem mais uma longa jornada, até os 21 anos, o organismo do corpo humano, por exemplo, né, está em constante evolução, em processos de transformação e crescimento, né? A minha estatura é essa, eu já tenho 30 anos, não cresço mais, 1,71, mas minhas células estão se renovando, não é porque eu cheguei a 1,71 de altura que a minha célula para por ali. Novas células são geradas, as células têm vida útil, né? Ela chega a um processo que ela já cumpriu a sua função e já gerou outras células para substituir ela mesma. Isso acontece não só nos animais, mas também nos vegetais, certo? Gente, vou pausar por aqui esse vídeo e continuamos agora falando de vírus. Nós já sabemos as estruturas fundamentais para se considerar um organismo vivo, né? Ele tem que ter um metabolismo interno, no caso da célula, tem que ter um metabolismo interno. E isso se dá graças ao trabalho conjunto das organelas, o núcleo que tem o material genético, o revestimento, né, que engloba todas as estruturas e protege. Certo, gente? Continuamos na próxima parte do vídeo, parte 3, que eu vou estar falando sobre vírus. Até mais!